Olá, meus caríssimos companheiros de telinha. Estamos juntos mais uma vez, em coração, em pensamentos, para o nosso estudo do nosso querido livro Boa Nova. Lido esse trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido espírito Humberto de Campos. E nós estamos terminando as nossas lições. Hoje já vai ser a de número 28, né? Mas tem outros livros para a gente continuar aqui no nosso estudo, né, pessoal? Então, antes da gente iniciar nosso estudo aqui propriamente dito, vamos, como sempre, aos nossos agradecimentos. Agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que temos de vida e de aprendizado. Agradecermos a toda espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos ampara em todos os momentos de nossa existência. E vamos juntos e agradecidos rogar a Jesus que seja conosco e que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, feitos os nossos agradecimentos, nós vamos solicitar aos companheiros que divulguem o canal Servir e Amar, para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos, né? Auxiliando muitas vezes com um estudo desses que a gente coloca, auxiliando nossos irmãos no esclarecimento de alguma dúvida ou ainda despertando interesse para o estudo da doutrina espírita. Então, pessoal, vamos divulgar o canal Servir e Amar. E falando em servir e amar, vamos à nossa lição de hoje, que é bastante interessante, como todas. Eu sempre falo, a lição é maravilhosa. E essa lição é interessante, mas é que é mesmo, vou fazer o quê? Né? É muito interessante mesmo, não posso dizer que não. Eu não seria capaz, né, de trazer uma sabedoria dessa, uma leitura tão profunda dessa para a nossa reflexão. Então, eu só posso dizer que é maravilhoso, que é lindo. Então, vamos lá, pessoal. A lição é de número 28, o bom ladrão. E como sempre, eu vou parando nos trechinhos, fazendo comentários. Aliás, já seria legal que vocês colocassem aí nos comentários o que é que vocês estão achando das nossas lições, né, pessoal? A gente precisa sempre melhorar. Se vocês não disserem como é que estão saindo as coisas aí, como é que a gente vai melhorar? Né? A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O bom ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé. Com o desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Então, né? Muitas vezes nós queremos discutir algo que nós ainda não temos um conhecimento profundo. Isso é nosso mesmo. A gente acha que sabe alguma coisa, mas na realidade nós não sabemos nada. Mas vamos lá dar palpite, vamos colocar às vezes, muitas vezes, a nossa opinião pessoal como verdade, né? E não é bem assim. Então, eles estavam lá naquele desejo desordenado e prematuro. Quando nós não damos tempo, né, ao tempo para amadurecer determinados ensinos, determinados assuntos, muitas vezes a gente pode acabar mudando de opinião a respeito daquilo, né? Mas aqui eles estão falando de fé. Então, como é que a gente pode discutir a fé, né? O que que é a fé? A fé
é um sentimento que nós temos, é uma confiança que nós temos em algo ou alguém. Então, geralmente, quando a gente fala de fé, a gente fala do aspecto religioso, do aspecto da religião, de ter fé em Deus, né? E dentro de algumas religiões, essa fé é uma virtude. Então, nós sabemos que essa fé está lá no Evangelho e está no Livro dos Espíritos, que a fé ela é inata no homem, ou seja, ela já nasce com ele. Então, quando nós estamos nascendo aqui no plano novamente, nós já temos alguma fé. Em quê? Vamos falar aqui de fé religiosa, né? Nós temos a fé em Deus, a certeza, a confiança que Ele é o nosso Pai. Então, isso eu já tenho dentro de mim. E essa fé, pequenina, como disse Jesus, menor que um grão de mostarda. Porque se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, diríamos, esse monte passa daqui para lá e ele passaria. Então, a nossa fé ela é bem menor que um grão de mostarda. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, robustecendo essa fé, né? Aumentando essa fé. A partir do momento que nós vamos confiando, tendo uma confiança absoluta e crer, mas crer compreendendo por que nós estamos crendo. Não adianta só eu crer, eu preciso compreender o que estou tendo fé, né? Então, esse questionamento aqui estava lá com os discípulos, que nós ainda temos também dentro de nós, né? Muitas vezes esses questionamentos sobre fé, se é isso, aquilo, aquilo outro, será que a minha fé ela é bastante? Será que eu estou tendo fé em determinado assunto, não é? Então os discípulos também, mesmo estando ao lado de Jesus, eles tinham essas dúvidas, né? Então vamos lá continuar. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos seus benefícios. Então, vejam só, homem culto em que sentido? Se é a cultura do mundo, então aí é uma fé material, né? A cultura do mundo nos leva a crer na materialidade. E a cultura, o conhecimento espiritual realmente nos leva a robustecer a nossa fé. Então, eles estavam aqui nessa dúvida. Em primeiro lugar, né, é Levi com o coração atormentado. Levi também chamado de Mateus, tá, gente? É Mateus. Levi, Mateus, é o mesmo discípulo. É, não tanto assim. Aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva entre nós. Então, vamos ver aqui quem é esse Tiago aqui, né? De que se estão falando. Esse Tiago aqui era o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Mas nós vamos ver mais para frente também, né? Quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei pensando aqui, né? Quando eu li aqui que Levi, Mateus, inquiria, então aventava Tiago, seu irmão. Espera aí. Tiago menor, filho de Alfeu. Tiago maior, filho, irmão de João e filho de Zebedeu. Então, Humberto de Campos está trazendo aqui para nós que esse Tiago era o Tiago menor. Tiago menor, irmão de Levi, irmão de Mateus. Nos evangelhos apócrifos, traz essa dúvida para nós. Se Tiago, menor,
era irmão de Mateus. Por quê? Porque os dois eram filhos de Alfeu. Então, dirige-se a Levi, filho de Alfeu, e dirige-se a Tiago, menor, filho de Alfeu. E Tiago, maior, que era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João. Então, nós temos aqui, vejam só o que Humberto de Campos traz para nós. Isso que lá atrás, né? Alguns, não são todos, alguns historiadores, alguns estudiosos, colocam que Mateus, né, que Levi, e tanto Mateus quanto Tiago Menor eram irmãos. E Humberto de Campos está trazendo isso aqui nessa lição para nós, né? Mas isso aqui não está, é só para a gente entender esse trechinho aqui, que ele está falando, né? Nem tanto assim aventava Tiago, seu irmão. Então, ele está se referindo ao irmão de Levi, não é? Isso que está aqui no nosso texto. Acredito que não basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva entre nós. Então, não basta, né, o que ele está dizendo. A nossa vontade, nós precisamos ter outras coisas para que essa virtude seja firme, consciente, robusta, né? Mas a fé, essa virtude, para os que apenas desejam, perguntava um dos filhos de Zebedeu. Então, aqui não está dizendo qual era o filho de Zebedeu que estava fazendo esse questionamento, porque os filhos eram João e o Tiago maior, ok? A um canto, como distante daqueles duelos de palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, responde com suavidade. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Então não adianta eu só ter fé. Eu preciso trabalhar essa fé. E eu preciso trabalhar também as minhas atitudes. Jesus está falando aqui da ajuda ao próximo, né? De eu ter as minhas mãos estendidas para auxiliar e também para poder receber. Então, a fé não é somente eu crer, eu permanecer em oração, eu permanecer reclusa. Eu preciso ter obras. Então, quando eu li esse trechinho aqui, eu me lembrei de uma outra história do Humberto de Campos. Eu gosto muito do Humberto de Campos e das histórias dele. Desse livro aqui, ó, Estante da Vida. E essa história aqui, ela é justamente de Tiago, filho de Alfeu. E essa história eu já contei aqui em outros estudos, porque é uma história que eu gosto muito. Essa história é a história de número 35, chamada Sublime Renovação. Mas eu não vou ler, eu vou contar do meu jeito, porque ela é um pouco longa. Então, vocês vão lá, pegam o livro, leiam ela na íntegra, ok? Porque ela é longa. Eu só vou falar na síntese aqui desse trechinho sobre a fé, já que nós estamos falando de Tiago, filho de Alfeu, e da fé. Então vamos lá. Conta-se que Tiago, filho de Alfeu, isso já depois de Jesus ter partido, né? Ele era muito ligado à lei antiga, né? Não só Tiago, como a gente sabe que Mateus também. Mais uma coisa que pode se dizer que os dois eram realmente irmãos, tá bom? Então vamos lá. Então, o Tiago, ele era muito apegado à lei antiga, às leis do judaísmo, à pureza. Mas a gente sabe que os fariseus e os escribas, eles usavam muitas roupas brancas para simbolizar a pureza. Então, eles se vestiam sempre com roupas brancas impecáveis.
E Tiago, ele se apegava a essas práticas externas do judaísmo. E Pedro já estava atendendo numa choupanazinha pequena os feridos, os leprosos, as prostitutas, os irmãos em contenda, como se ele fosse um juiz. Então, tinha todo tipo de gente ali, nesse lugar onde Pedro estava e alguns discípulos, e havia ali muita confusão, e às vezes tinham que separar brigas. Imagina onde tem um monte de gente achando que vai conseguir, um passe de mágica, solucionar os seus problemas. Então, todos lá atrás de Pedro e dos discípulos, e Tiago estava questionando demais a Pedro. E um dos pontos que ele questionava muito era a circuncisão. Mas estava lá, né, questionando Pedro, e ele pegou e resolveu tomar outra solução. Eu preciso meditar, eu preciso meditar. Eu preciso pensar nessas questões, como está o andamento desse local, cheio de pobre, de doente e de pessoas de má vida, de pessoas de má fé. Eu preciso pensar. Então ele se retira, ele vai para os montes fazer meditação, leva suas vestes brancas, alvíssimas, e fica em meditação por mais de 200 dias. Até que num final de tarde, ele ali com a sua túnica alva, em meditação, ele vê uma luz pequenininha vindo em sua direção. E essa luz vai aumentando, aumentando, e essa luz passa por ele e ele vê que é Jesus. Aí ele grita: Mestre, mestre, não vê que sou eu que estou aqui? E Jesus olha assim para ele e diz: Tiago, eu vou socorrer os meus discípulos que estão trabalhando, que estão com muitas tarefas, e eu vou até eles auxiliar. E Tiago diz assim: Mas e eu, mestre? E eu? Porque ele estava aguardando a solução que o mestre daria, né? Naquela bagunça toda. Então Jesus olha assim para ele e diz: O soldado que deixa a batalha não é digno de glórias. Eu deixei os meus infortunados com muita tarefa. E vai. E Tiago volta para ele, mais mestre, e Jesus olha para ele com aquele olhar piedoso que a gente imagina, né? E Jesus vai olhar e diz assim para ele: Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Gente, é só o finzinho da lição, tá? Não nos classificaste também como sendo a luz do mundo? Aí Jesus sorri para ele, né? Entretanto, onde está o mérito da luz que foge à sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Aí Tiago percebeu, né? Entendeu que não adiantava ele ficar ali buscando a fé, meditando a fé, porque Jesus estava mostrando para ele que a fé só vai crescer através do trabalho, como está dizendo a nossa lição aqui, né? Aí ele entende o recado de Jesus, recolhe todos os seus pertences, e no dia seguinte, pela manhã, bem cedo, Pedro vê Tiago limpando as feridas dos doentes. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso trecho onde Jesus diz: A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não adianta só a fé, eu preciso ter a fé juntamente com obras. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo,
Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Nada disso importa para quem tem fé. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar bens, retirá-los, restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, Jesus, né? Nosso mestre, tem uma outra passagem que está em Lucas e está em Mateus, quando ele fala para nós das aves dos céus, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui, tá? Está em Mateus 6, de 25 a 32. Quando Jesus fala assim para nós, olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, mas o Pai as provê, as alimenta. Se as aves pequeninas do céu valem tanto para o Pai, quanto mais vós, homens de pouca fé. Então, Deus, nosso Pai, sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, né? E na oração do Pai Nosso, a gente repete: seja feita a tua vontade. Então, eu preciso confiar que a vontade do Pai está sendo feita. Mas eu estou me antecipando, vamos ver um pouquinho aqui para frente. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Então, a gente tem que ter a nossa consciência, quites com as leis de Deus. Então, se eu estou praticando bem, o amor, a caridade, e me acontece algo que eu acho que não sou merecedora, eu vou voltar no Evangelho agora. Causas anteriores das aflições. Então, se nessa vida eu não sou merecedora daquilo, provavelmente, em outras oportunidades, eu precisei trazer para essa, né? E aprender algo com aquela questão que está me incomodando, que está me atrapalhando. Que eu digo sempre, né? Por que eu? Porque eu sou devedora. Essa é a resposta, não é? Por que eu? Porque eu sou devedora. Se eu não devesse, eu não estaria nessa situação. Que eu mesma promovi para mim. Então, vamos lá. Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos. E uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Gente, no livro Céu e Inferno, no final do livro, bem no final, tem depoimento de alguns espíritos que passaram a encarnação na nulidade. Passaram em brancas nuvens, assim dizendo, que não fizeram nada, absolutamente nada, porque a preguiça, ela se fez presente de uma forma ostensiva para aquela criatura. Então, depois o mentor vem dando a palavra, né? Vem comentando a manifestação daquele espírito, e o mentor diz, mas não é só nessa, já veio de outras. E o espírito está acomodado, acostumado. Então, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida que é para a gente sair da inércia e buscar com fé, com confiança, compreendendo, confiando. Então, nós sairemos daquela situação. Toda situação que nós atravessamos é um aprendizado. Então, vamos lá. A vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante na vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher experiências luminosas no caminho mais espinhoso. Então, gente, olha, se eu estiver
na alegria, numa fase alegre, de abundância, de felicidade, eu lembro de agradecer a Deus, eu lembro de fazer uma oração, eu lembro dos meus amigos espirituais, de agradecer todo esse amparo. É difícil. A gente só se socorre na fé, na oração, aí corre para a casa espírita, corre para tudo quanto é canto, quando nós estamos em dificuldade. A gente não sai da acomodação, a gente fica ali acomodado, aproveitando, né, a maré de alegria, de felicidade e o agradecimento ao Pai. E também é um aprendizado. E vamos nos lembrar, né, da lição de Maria Santíssima para o Chico. Isso também passa, a alegria também passa. E o que fica, né, é o aprendizado. Então vamos lá. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina, seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Aceitar todas as situações com resignação, né? Sabendo que eu sou realmente merecedora, eu busquei, de alguma forma eu busquei aquela situação. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Olha, voltando na ignorância. Ignorância de quê? De cultura do mundo ou ignorância da cultura espiritual, da cultura das morais, da morais não, da moral, das leis morais, né? E da cultura moral. Então, gente, esse patrimônio é isso, né? Que os ignorantes aqui muitas vezes já têm. Nós precisamos nos lembrar que o espírito já teve muitas vidas. E nesta última, pode ser que o espírito seja um matuto, mas a bagagem espiritual dele não é. Eu conheço um rapaz que ele tem uma capacidade excepcional. Ele tem um comportamento de perfeição. Tudo que ele faz com perfeição. Ele fala algumas línguas, mas ele não consegue se comunicar adequadamente por ser autista. Mas ele tem uma inteligência muito grande. E isso não quer dizer que essa inteligência que ele tem, esse conhecimento, essa sabedoria, ele consiga externar pela condição que esse espírito se encontra hoje, né? Porque ele está numa encarnação experienciando ter que segurar todas essas aquisições de cultura do mundo, mas de pouca cultura do mundo espiritual e das leis divinas. Então vamos lá. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no. Então, hoje, eu posso estar na ignorância das leis divinas, mas amanhã eu despertar para elas em outra vida, né? Em outra lida, em outra vida, eu posso estar ciente dessa cultura, sair da ignorância espiritual, sair desse ciclo, né? De, vamos dizer assim, de brutalidade mesmo, e partir, né, para uma condição mais amena no comportamento. Então, vamos lá. O discípulo sorriu e obtemperou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Então, a gente sabe que a perfeição aqui do mundo, ela é relativa. Perfeição absoluta só o Pai, né? Ninguém tem a perfeição absoluta, nem os espíritos mais perfeitos, mais purificados, não têm a mesma perfeição. São perfeições relativas, mas não absoluta. Absoluto só o Criador.
Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo, com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas, de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Por isso que a criatura passa pelo sofrimento. Porque, primeiro, porque o sofrimento foi ela que se proporcionou através de suas atitudes. E ela vai precisar refazer aquilo que ela não fez bem feito. Ela vai ter que voltar e fazer direito. É uma tarefa mal feita, mal acabada, e ela tem que voltar e fazer a tarefa bem feita, bem acabada. Então, muitas vezes, isso traz infelicidade, traz sofrimento. E para o mundo, aquela pessoa é um coitado na vida, né? Mas, na realidade, ele é um espírito que já passou por muitas coisas, está hoje nessa condição por conta de aprendizado. Mas ele não, ele é um desclassificado e infeliz no mundo, mas no mundo espiritual não, né? O apóstolo sorriu desapontado, no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Então, esse último diálogo aqui, Jesus está fazendo com Tomé. E a gente sabe que Tomé era o ver para crer, que teve que colocar as mãos nas feridas do Mestre para poder ter a certeza de que era ele mesmo, e o Mestre o deixa dessa forma. Então, pessoal, como a lição é comprida, nós vamos ficar aqui com essa parte primeira e vamos em outra oportunidade, a segunda parte, ok? Mas eu acredito que já deu para a gente entender um pouco aqui desse texto sobre os discípulos, né? Que a gente acha que eram homens santos, mas não. Eles eram pessoas como nós, mas com bagagem espiritual imensa, mas adormecida. Então, nós também temos a condição de passarmos a crer mais, a ter mais fé, mais confiança em nós, em primeiro lugar. Porque se eu não confio nem em mim, como eu vou confiar em Deus? Como eu vou confiar no Pai? Então, para nós encerrarmos essa nossa primeira parte, eu vou ler um trechinho final deste livrinho aqui, lindo. Livrinho porque o meu é pequenininho, de tamanho, mas não em conteúdo, tá? Que é a lição 76 deste livro, que diz o seguinte, na epígrafe: é necessário que ele cresça e que eu diminua, João Batista. Então, vamos ver a última fala de Emmanuel aqui relativa. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, crescer em nossos atos, palavras e pensamentos. Nos ligarmos a Jesus em atos, em palavras e em pensamentos. No convívio com todos os que te cercam o coração. Que fácil! Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, se eu quero ter fé, eu preciso deixar que o Cristo cresça em mim, em pensamentos, em palavras e em obras, para que a minha fé se robusteça, para que a minha fé se torne grandiosa. Então, não basta eu crer, eu preciso compreender e ter atitude.
Caríssimos, final da nossa primeira parte. Muito obrigada, gratidão por terem estado comigo. Espero ver os comentários de vocês lá no nosso canal Servir e Amar e espero que vocês divulguem o nosso canal para que pessoas diferentes possam. Quando eu digo diferentes, é de outras crenças também, ouvir as nossas lições do Evangelho. Então, vamos mais uma vez agradecer ao Pai, agradecer a Jesus e rogar ao Pai e ao Mestre que possamos ser robustecidos em nossa fé, entendermos, compreendermos que só existe um caminho, uma verdade para uma vida, e esse caminho é Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão.